O sistema FAT, File Allocation Table, trabalha com um sistema mais econômico que o NTFS. Porém, tem suas vantagens e desvantagens. O disco trabalha com setores, setor 0, 1, 2, 3 e assim vai. Mesmo o SSD, que não é redondo, também trabalha com formato de setores. Acontece que o disco ele não deixa os arquivos gravados em forma contínua. Ou seja, um arquivo pode estar aqui no setor 10, a segunda parte no setor 100, a terceira no setor 1000 e o final no setor 20. Então ele fica assim, ele fica no disco, fica espalhado e não fica em ordem. Aqui no setor 30, por exemplo, pode começar um outro arquivo, a segunda parte fica mais para frente. Então fica realmente uma bagunça. Então como se organiza isso? É simples, por exemplo, é como um mapa, da mesma forma que o NTFS. Porém, o FAT tem a vantagem de ser mais simples que o NTFS. Porém, ele é mais lento e tem uma capacidade menor de armazenar arquivo. Por exemplo, um arquivo que fica como esse aqui, do nosso exemplo, gravado de forma em bagunça no disco, não fica em ordem, ele tem aqui no FAT o mapa da localização dele. Por exemplo, se ele chama, por exemplo, arc1 .doc, ele vai ter no FAT um lugar para armazenar seu mapa, para saber onde é que ele fica gravado. No FAT, por exemplo, ele vai ter uma região que vai ter aqui o 30, depois 60, depois 20. Aí quando acaba o arquivo, costuma-se colocar o FF para dizer que esse arquivo não está mais ocupando setores do disco. Aí então vemos, por exemplo, outro arquivo chamado a.png, que vai ocupar esse lugar aqui. Digamos que o a.png tem uma parte no setor 50, outra no setor 70. Então aqui eu vou ter os 50 aqui e os 70 e FF. Então o FAT é exatamente assim. É simplesmente uma sequência de números que indicam o mapa do arquivo, como é que ele é organizado no disco e onde estão as suas partes e onde ele termina. Vamos dar uma olhadinha no Disk Editor, no sistema FAT. Aqui no editor de disco, o arquivo em análise é esse aqui. É um arquivo texto que eu digitei somente 0 e 1 esse arquivo. A análise binária do disco mostra o arquivo aqui na raiz. Vamos ver então como é que está o setor onde fica o mapa de FAT. Esse aqui então é o FAT, de começar aqui. O F8, FF indica que esse setor foi reservado para gravar mapas de arquivo espalhados pelo disco, que é esses quadrinhos aqui, que eu tinha explicado. Cada quadrinho desse é exatamente um espaço desse aqui. O arquivo moser.exe, aliás, moser.txt, ele ocupa somente um quadrinho. Por quê? No exemplo, aqui ele grava o arquivo em cada setor.
Porém, o disco para o sistema Windows, para economizar espaço, ele trabalha com cluster, ou seja, ele grava uma parte do arquivo em cada cluster. Nesse caso aqui, o cluster tem 8 setores. Então, cada quadrinho desse ocupa, nesse exemplo, 8 setores, mas poderia também ocupar um setor ou 16 setores. Depende da configuração do disco. Então, nesse caso aqui, como cada cluster ocupa 8 setores, ou seja, 4K, e o tamanho desse arquivo tem somente 5K, ele somente ocupou um espaço. Né? E esse 0F aqui, esses dois espaços aqui correspondem ao arquivo moser.txt. Ele só ocupa esses dois espaços. Se ele tivesse, por exemplo, 10K, ele ocuparia 4 espaços para poder alojar a segunda parte do arquivo, já que cada parte fica em 4K. Tendo 10K, ele ocuparia mais espaço aqui no FAT. Se eu ver aqui embaixo, eu verei que o FAT está todo zerado, porque meu pendrive também está somente com arquivo. Conforme eu vou gravando arquivo no pendrive, esses espaços aqui vão sendo ocupados, que é exatamente esses quadrinhos aqui. Vão sendo ocupados. Vamos procurar então onde está realmente a informação no disco. Então aqui estão os dados. Mesmo que eu venha formatar esse disco, esses dados continuam aqui. Então bastaria indicar aqui o início do bloco, o final do bloco, e gravar esses dados aqui em arquivo e sair recuperado. Então recuperação em FAT, ela não é mais difícil nem mais fácil que o NTFS. Mas ela costuma ficar com mais bagunça no disco do que o NTFS. Porque o Windows ele costuma organizar menos o FAT. Já que ele é mais antigo, ele ele tem uma tecnologia mais rudimentar. Porém, o FAT ele economiza mais espaço em disco do que o NTFS. Já está aberto o curso Mestre do Disco. Tudo que foi visto no vídeo de hoje e nos vídeos do canal do Linguagem Assembly sobre edição de disco, como interpretar o disco por dentro, né? Porque o software de recuperação de arquivos não são 100% eficazes. Esse curso vai explicar por dentro como funciona o FAT, o NTFS, o MBR, ou como o arquivo lá dentro ele é alojado e organizado. Para quem é analista forense, né, programador que eventualmente vai fazer software para o file system do disco, precisa conhecer como funciona lá dentro. Mesmo para quem é analista de sistemas que não vai colocar a mão no código, é bom ter uma noção de como funciona. O curso ele dá uma noção de como as coisas funcionam lá dentro. Para no caso de crash ou perda de informação, a pessoa não fique em desespero sem saber realmente o que aconteceu. E técnica de manutenção, né? A pessoa ela pode recuperar os dados mesmo que um software de recuperação fale. Então esse curso dá uma noção profunda e também básica para quem só quer ter um conhecimento básico de como funciona a organização interna do disco e também do pendrive, né? O preço é 1.200, né, com o cupom MDM 2023, só digitar isso aqui, ó, MDM 2023, vai ter um desconto e o curso vai sair por 864, em 12 vezes. Esse curso é dado 3 vezes por ano, então está se abrindo uma nova turma agora com as aulas. Então o carrinho já está aberto, é só olhar aqui embaixo, tem um botão, basta clicar
e se inscrever no curso.